Chegou o dia do reencontro, Gabigol e Flamengo. Hoje um jogão no Mineirão que promete. Verdade por quê? Porque a gente vai defender a liderança. E aí, o Pedro joga? Gabigol vai jogar? O que Léo Jardim fala sobre Gabigol? A situação toda essa, nós vamos falar a escalação do Flamengo, uma provável e quase certa escalação do Flamengo, né? Todos os ingressos que foram destinados ao Flamengo foram esgotados. 4 mil, vamos ter 4 mil rubro-negros fazendo barulho e, como eu falei, galera, vai defender a classificação. Sem lembrar que ontem, os jogos de ontem, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, favoreceu o Flamengo, hein? Se a gente for olhar, eu vou mostrar aqui para vocês, favoreceu. Mas antes de falar sobre esses assuntos, já conto com o teu carinho, com a tua atenção. Rubro-negro ajuda rubro-negro, gente. Vamos se inscrever no nosso canal aí. Vamos dar essa moral. A gente precisa da ajuda de vocês aí. Se inscreva, não vai pagar nada, é de graça. Mete o dedão no like. O like é importante para o crescimento do trabalho. E você tem que meter esse dedão aí no like. Ajuda a gente. Aciona o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que a gente faz aqui, né? E comenta aqui, que eu quero ler a tua ideia do que você está achando de tudo isso que a gente está trazendo. Galera, antes da gente falar do jogão de hoje, né, Flamengo e Cruzeiro, ontem os jogos favoreceram o Flamengo. Eu vou ver aqui para vocês, olha, a tabela de ontem, olha aqui, o São Paulo, na sexta-feira, empatou junto com o Fortaleza em 0-0. Isso foi bom, porque o São Paulo estava brigando para chegar ali na ponta, ficou lá atrás um pouquinho. Ontem, Corinthians e Internacional, um jogo tumultuado, com expulsão, gol anulado. O Corinthians começou a vencer a partida, o Internacional foi lá, empatou, virou, o Corinthians foi lá, empatou o jogo, virou o jogo e terminou em 4-2. Olhando pelo aspecto de classificação, foi muito melhor. O empate até seria muito bom, mas olhando num aspecto geral, se o Inter ganha essa partida aí, poderia colar muito ali na fase ali de classificação lá em cima entre os 4. O Ceará venceu por 1-0 vitória. O Fluminense, no maior sufoco no Maracanã, começou perdendo a partida para o Sport. O Fluminense foi lá, empatou e virou e deu aquela subida agora. Bahia 1 e o atual campeão brasileiro Botafogo 0. Também foi ótimo para o Botafogo ficar estacionado e não colar lá entre os primeiros. E aí a classificação ficou o seguinte, galera, olha a classificação. Flamengo que joga hoje em primeiro lugar com 14 pontos. Palmeiras que joga hoje contra o Vasco. Mas aí eu já te pergunto, Vasco e Palmeiras lá dentro da ratoeira deles, lá em São Januário, o que vocês acham? Vai torcer para o Vasco? Vocês vão torcer para o Vasco? Na minha opinião, vou ser sincero, o melhor resultado aí é um empate. Lógico, se o Palmeiras perder, o Vasco está com 7 pontos ali, não assusta tanto, mas se der um empate ali, já está muito bom para a gente vencendo, fazendo nosso trabalho hoje. Mas o que você acha? Coloca a tua opinião. O Vasco vence? Você vai torcer para o Vasco vencer o Palmeiras? Complicado. Aí vem o Bragantino em terceiro com 13, o Fluminense que ganhou ontem em quarto com 13, o Bahia ali com 5 em 12, tudo bolado, né? O Ceará que ganhou ontem em sexto lugar com 11, o Cruzeiro está com 10 pontos, vai querer engolir hoje, vai querer ganhar esse jogo para se aproximar entre os primeiros. O Corinthians que venceu o Internacional ontem, 10 pontos, o Inter perdeu para o Corinthians, 9 pontos, o São Paulo, 9 pontos, o Botafogo, 8 pontos, o Vasco, 7 pontos. Aí daqui para baixo começa a Juventude, né, Mirassol, Fortaleza. Mas olha aqui, então os resultados ontem ajudou. Hoje, né, se você for ver aqui, se o Flamengo vence o Cruzeiro, eles vão vencer, cara. Temos que vencer, é vencer ou vencer. Não tem outro placar. O Flamengo chega a 17 pontos. Caso o Palmeiras empate com o Vasco, o Palmeiras fica com 14, o Flamengo fica 3 pontos na frente, né? Agora, se o Palmeiras perder, né, o Palmeiras vai permanecer com os 13 e o Flamengo com 17. Até suponhamos na outra rodada, que é contra o Bahia, o Flamengo perde, ainda assim ninguém ganha, mas não tem essa cabeça de perder. O resultado chave hoje são os dois. Mengão tem que ganhar o Cruzeiro lá dentro, fazer bonito. Vamos jogar fora, beleza, mas o Flamengo, como visitante, é excelente, está num nível alto como visitante, e torcer ali para um empate, ou, infelizmente, o Vasco vencer ali
o Palmeiras, que nos deixaria numa posição super confortável. Coloca a tua opinião, que eu quero saber aí. Bom, o Flamengo fez o treino, chegou em Minas Gerais ontem, sempre com uma festa, onde o Flamengo vai, é sempre uma festa, a torcida do Flamengo é enorme em qualquer lugar. E o Felipe Luiz poupou os jogadores, né, ali no jogo na estreia da Copa do Brasil, e esses jogadores que foram poupados, né, vão jogar a partida de hoje. Ou seja, vai ser aquele time de elite, o time classe A, o que jogou contra o Corinthians. Agora, a questão, quem é que está desfalcando o Flamengo? O Vinha, vocês sabem que está em processo já de avançados de melhoras, deve voltar agora início de junho, e porém o Plata, que voltou a sentir aquele joelho, aquele edema que ele teve, né, voltou a sentir, então não vai participar do jogo hoje. Já do lado do Corinthians, estava aquela dúvida, né, do Léo Jardim, se o Gabigol vai jogar. Galera, vamos lá. É uma situação, o Gabigol deu aquela declaração, mas o Gabigol sempre apronta, né? Naquele jogo, o último jogo do Flamengo que ele fez, ele disse que não jogaria mais pro Flamengo, ele sempre dá aquelas declarações, e ele veio, né, dizendo ali depois do jogo contra Vila Nova pela Copa do Brasil, como vocês viram aí, ele dizendo que a paixão dele não adianta, que o Flamengo é o amor dele, que vai estar sempre no coração dele, dando aquela declaração. Depois ele, para amenizar no final, falou, não, mas o Cruzeiro vai vencer. Bom, mas aí fica aquela questão, como vai ser o comportamento se o Gabigol jogar? Como é que vai ser o comportamento dele entrando com o Flamengo, o time do Flamengo, reencontro com os amigos dele, com o Felipe Luiz, né? E aí fica aquela questão no ar. Será que ele vai jogar? Será que ele vai demonstrar, né, o porquê que ele saiu do Flamengo? Por que o Flamengo não quis renovar com ele? Ele vai querer, se ele jogar, ele vai querer dar tudo o que ele puder para demonstrar o futebol que ele teve até 2022 no Flamengo. Depois o cara despencou, apagou e subiu, e assim mesmo não está tendo esse retrato, não está tendo essa expectativa também que o Cruzeiro esperava, com a contratação aí violenta em cima dele, falando em salários e luvas que chegam ali 3 milhões, não está tendo essa expectativa também. Mas o Léo Jardim disse que Gabigol vai jogar, está relacionado. Agora eu pergunto, será que ele vai começar a partida? Essa é a questão que está na cabeça do Léo Jardim. Pode vir uma suspeita escalação do Cruzeiro, mas, na verdade, o Léo Jardim só vai expor isso no início da partida, ou 30 minutos, 20 minutos antes da partida, se o Gabigol entra na primeira etapa ou entra na etapa conclusiva, na etapa final ali no segundo tempo. É uma coisa que nós vamos ter que esperar. Agora, de fato, ele vai estar relacionado, o Léo Jardim vai relacioná-lo e ele vai entrar em campo. E o Pedro? O Pedro joga? Joga. Pedrão joga, e a escalação do Flamengo, a provável escalação e quase certa escalação do Flamengo é a seguinte, é o Rossi no gol, lateral direita vai vir com Wesley, na esquerda ainda há aquela dúvida que o Felipe Luiz também, como eu falei, é sempre aquilo, uma caixa fechada que ele decide sempre em cima da hora. Se vai ser o Ayrton Lucas ou o Alexandro, que já está liberado pelo departamento médico e pode jogar. Bom, vamos colocar lá, Alexandro ou Ayrton Lucas. Já no meio de campo vem o quarteto, né? A orquestra do Flamengo, que é puxando ali com o Pulgar, o Gerson caindo ali mais para a direita, um pouco mais avançada, vem na armação Dela Cruz, Arrascaeta um pouco mais avançado, e lá na frente, caindo pela ponta esquerda, Cebolinha, e o nosso querido, o nosso monstro que está jogando, voltou por cima com tudo, o nosso Pedro. Lembrando também vocês que o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato do Flamengo, a defesa menos vazada, e o artilheiro é o Arrascaeta, com 5 gols, vindo atrás ali, o Ferretti ali com 4 gols. Então nós temos aí 3 estatísticas que faz com que o Flamengo se torne aí o time primeiríssimo no Campeonato Brasileiro e tem tudo para ganhar hoje. Agora é jogar sério, jogar em cima, marcando, como o Flamengo sempre faz. Pelo lado do Cruzeiro, Fagner, esses jogadores todos ali foram poupados no último jogo do Cruzeiro, estão descansados e vão vir para a partida. Ou seja, vai ser um duelo, mas vai ser um duelo legal, até porque a carga de ingressos do Flamengo, que foram destinados aos torcedores do Flamengo, 4 mil, todas foram esgotadas. E pelo outro lado também, meus amigos, não deixando
que é importante isso, principalmente hoje, com uma violência que está... A torcida do Flamengo, quando o Palmeiras, Deus me livre, do Cruzeiro, se entendem muito bem, se dão muito bem. Então vai haver uma paz tanto fora do gramado, ali nos redores do estádio do Mineirão, como dentro do estádio. São torcidas que se entendem e que são consideradas assim, vamos dizer, não são arquirrivais. Também a diretoria do Flamengo sempre se deu bem com a diretoria do Cruzeiro. Então, que a paz reine, que ganhe, não o melhor, que ganhe o Flamengo. Lembrando, vocês vão estar no pós-jogo, ao vivo, esperando você aqui no chat, participando da nossa mesa redonda. Não esqueça, vem com a gente, ajuda o nosso trabalho aí. Até mais tarde com a vitória do Mengão. Saudações rubro-negras.